Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, seguindo o perfume. O que fazer com essa dor que invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre me esqueça. Posso fazer minha vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. O que fazer com essa dor que invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Muito bem, boa tarde, meus queridos amigos e amigas do Facebook e pelo Brasil afora. Nós estamos de volta, retomando aqui as nossas atividades. Dessa vez nós estamos nos encontrando semanalmente, né? Às segundas-feiras. São os melhores dias para a gente nos encontrar, também para a gente se preparar um pouco mais no que se refere à leitura, no que se refere à proposta da leitura. E hoje, como vocês puderam perceber a nossa legenda, nós iremos falar de um tema um tanto quanto sociológico e cultural. Vamos falar um pouco sobre a cultura nordestina e a cultura do abraço. Lucas, o que é essa cultura do abraço? Já é sua invenção? Vamos explicar, nós vamos conversar um pouco. E para quem está nos acompanhando, que gostaria de apresentar as suas asserções, seus comentários, suas dúvidas, seus questionamentos, fique à vontade. Nós estamos propondo, através dessas transmissões, uma interação com as pessoas que nos acompanham, para que a gente possa desanuviar, né, em tempos tanto quanto críticos, ou tanto quanto lancinantes. É imprescindível que a gente possa manter a calma e, sobretudo, a esperança, como eu já venho falando em diversas ocasiões. E é justamente para isso que eu proponho esses ensejos de apresentar livros, poesias, música, para que a gente possa estar em comunhão, juntos virtualmente, né? E como já é de praxe, nós começamos com música e damos prosseguimento ao nosso encontro com poesia, né? Eu vou apresentar uma poesia minha, um soneto que eu escrevi há alguns anos atrás, e que é um dos poemas que eu vou posteriormente estar apresentando, compondo o livro Nosferatu, que eu já expliquei para vocês em outras ocasiões. Esse poema se chama Noite, é um dos meus favoritos, e diz assim: Noite, ah noite, quantos suspiros em ti suspirei, quantas almas de tanto labutar em ti repousam. Noite, ó noite, tão por mim esperada e tão lacônica quanto minhas paixões. De repente, no silêncio de minhas agonias, que em ti e só em ti se acalmam, vejo o fulgor do alvorecer que anuncia meu amor, meu suor em meu dia. Noite, minha bela noite, é em teu funesto silêncio que me vêm as lembranças de meu saudoso amor. Mesmo na alegria das risonhas praças em teu trecho, encontro a essência do teu silêncio, da tua calma, ó noite. Então é um poema que eu escrevi há alguns anos atrás, num momento de inspiração,
aquelas noites de verão de saudosismo, né? E que está compondo aqui a série de poemas que eu posteriormente estarei estarei publicando. Muito bem, e para embasar hoje a nossa discussão, não me falta um cafezinho, né? Cafezinho do bom. Primeiramente eu gostaria de fazer propaganda para todos que nos acompanham, para os amantes de história. Esse panfletozinho não é um livro, é um panfletozinho de mais ou menos não, de umas 5 a 10 páginas, acho que é umas 10 páginas, não cheguei a contar não, e também não tem numeração. Esse panfletozinho aqui de propaganda da arte rupestre na área leste de Sobral. Foi descoberto agora recentemente lá na região da Bileira, onde eu fazia pastoral, e a comunidade aqui em Sobral, na qual eu tenho um grande carinho e preservo grandes amizades lá. Um abraço para quem está nos acompanhando, que é da Bileira e que acompanhou o meu trabalho, né, por 1 ano e meio na Bileira. Um forte abraço a cada um de vocês. E por coincidência, por obra do destino, logo eu que estava fazendo pastoral lá, fui surpreendido, e eu seria um dos grandes interessados nessa área, que é na área de arqueologia, né? E foi descoberto lá um sítio arqueológico, pedras com pinturas rupestres. Eu tive o privilégio de ir lá, de analisar essas pedras rupestres. Logo no dia, inclusive no dia da minha despedida, né? Foi feito logo cedinho da manhã nós fomos fazer uma caminhada e conferir lá as figuras rupestres. E eu tenho esse livro aqui, fui agraciado por esse panfletozinho, um opúsculo, a bem dizer. As figuras rupestres, as fotografias das figuras, os locais, como vocês podem ver, e todos eles eu pude acompanhar um pouco comentário, né, sobre essas figuras. E é uma região muito linda, é uma região que expressa essa beleza do Nordeste, né? A região da Bileira, e um dos cartões postais certamente é a Pedra da Andorinha, que é uma das primeiras fotografias que a gente encontra nesse panfleto, nesse opúsculo. E é uma região muito bonita, além de ser bastante acolhedora. Eu digo isso por experiência própria, porque eu estive lá por 1 ano e meio e fui muito bem recebido, e lá deixei uma grande família e tenho muitos amigos mesmo. Então, um abraço pessoal da Bileira. Tá aí, fica a dica, né, para os amantes da história, da cultura. Podem ir lá conferir lá no sítio arqueológico na comunidade Bileira, bem perto da Taperoaba, tá bom? Bom, outro livro que vai nortear um pouco as nossas de hoje, de Pimentel, Heróis Pernambucanos no Teatro ao Ar Livre. Heróis Pernambucanos no Teatro ao Ar Livre, de José Pimentel. É um livro que engloba um pouco dessa cultura nordestina. Pois bem, Lucas, por que o tema cultura nordestina e cultura do abraço? O que é que essas duas culturas, essas duas vertentes, têm a ver uma com a outra? Eu passei e passo muito tempo da minha vida estudando sobre a história do Nordeste, como eu já havia exposto aqui para vocês alguns livros sobre cangaço, sobre a Guerra de Canudos e outros também. Eu vou estar falando um pouco sobre a música nordestina, expressa sobretudo na figura de Luiz Gonzaga. Então eu sempre estou estudando um pouco sobre a história do Nordeste. E inevitavelmente a gente acaba entrando também na cultura nordestina. É imprescindível para entender um pouco da história do Nordeste. E além de estudar a história do Nordeste, eu, como nordestino, sou um grande apreciador da cultura e me considero um preservador dessa cultura. Inclusive, estava vendo há um tempo atrás, até postei um vídeo com relação a isso, nesse assunto, sobre o Troféu Gonzagão. O Troféu Gonzagão, que é um troféu anual que premia os representantes do forró, né? Nada melhor do que intitular esse um Troféu Gonzagão.
E então eu questionei um pouco sobre alguns que estavam sendo premiados porque não representavam o forró. Mas a cultura nordestina, que eu aprecio muito e que eu conheço, modéstia à parte, não somente por estar inserido nessa cultura, por ser um indivíduo inserido em tudo isso, nessa realidade, por ser nordestino, por ter nascido e ser genuinamente nordestino, mas por analisar, por ir investigar, entrevistar as pessoas e aí, por conseguinte, ter esse contato com a cultura nordestina. Eu sempre fui um grande apreciador. E uma coisa que eu percebi é que, e eu vou explicar para vocês, vou dar expor essa experiência que eu tive. Uma coisa que eu percebi é que o nordestino, ele é um tanto quanto arredio no que se refere a alguns sentimentalismo. O nordestino, ele é arredio no tocante a sentimentalismo. E eu vou explicar o porquê. Tudo isso, o fator histórico é preponderante e peremptório para que a gente possa entender isso. Eu estava uma vez fazendo a celebração da palavra lá na comunidade de... Eu não vou dizer não, para não comprometer. Eu fui fazer uma celebração da palavra e na hora da paz eu propus que mais do que um aperto de mão fosse dar também um abraço carinhoso, um abraço fraterno e sincero, né? Sobretudo se alguém tivesse alguma desavença, alguma divergência com uma pessoa que estivesse lá, que fosse pedir perdão, que se reconciliasse, que abraçasse. E uma senhora, quando eu estava falando sobre a importância dessa comunhão, desse aperto de mão, teve uma senhora que disse assim: mas abraço não pode, né? Abraço não pode não. E eu entendi por quê, né? Ela está inserida nessa cultura que é arredio a esse sentimentalismo que pode ser expresso no abraço. Ele pode ser representado no abraço. Então, por ser arredio a esse sentimentalismo, por conseguinte, o abraço também seria uma coisa estranha. E outra coisa que me motivou a colocar esse tema é que recentemente eu estava vendo, aliás ontem, eu estava vendo uma entrevista do grande comediante nordestino, piauiense, meu Deus, agora me falha o nome dele, pelo amor de Deus, João Cláudio Moreno. E o João Cláudio Moreno falando que, conversando com o avô dele, que era altamente nordestino, né, cabra macho, como a gente chama aqui, e por conseguinte, nem um pouco sentimental, o João Cláudio Moreno quis dar um abraço a ele e ele chamou o João Cláudio de viado. Tá com viadagem, rapaz? Tá com baitolagem? Então isso faz parte dessa mentalidade nossa nordestina, né? De ser arredio a esse sentimentalismo, a essa cultura do abraço que já é bem comum fora do Nordeste. Como eu havia dito, eu sou nordestino, tenho amor ao meu Nordeste, ao meu Ceará, à minha cidade, sou altamente bairrista. A cultura eu acho que tem que ser preservada, muito embora eu vejo que hoje ela não é tão bem preservada. Os reisados, o próprio forró está sendo muito despicido para os próprios nordestinos. Eu acho isso altamente triste. Mas eu acredito que é válido e é salutar que a gente possa fazer uma autocrítica. Assim como no próprio catolicismo, protestantismo, se você é católico, protestante, acho que um questionamento sobre determinadas coisas é válido e é até salutar para a gente. Então, mesmo sendo nordestino, acho que tem algumas coisas que nós poderíamos deixar para trás, que nós poderíamos não ser tão arredios. E uma dessas características que eu sou um tanto quanto crítico é essa aversão ao abraço. E eu vou explicar por quê. Como eu havia dito, o fator histórico ele é peremptório para essa característica. Eu vou explicar. O pessoal do YouTube, nós vamos ficar na segunda parte, na parte 2. Esse vídeo vai ser postado no YouTube. Na parte 2 vocês vão entender melhor isso, bom? O pessoal do Facebook vai ser algo ininterrupto. Pois bem, o nordestino, desde seus primórdios aqui no Brasil, desde seus primórdios, é o povo mais esquecido pelos sulistas, pelos governantes, desde o Império,